Um senhor de 70 anos estava viajando de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que, compenetrado, lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava de uma Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura que o senhor estava fazendo e perguntou: "O senhor ainda acredita nesse livro que é cheio de fábulas e crendices?" "Sim", disse o senhor. "Mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado?" O estudante, dando uma risadinha sarcástica, respondeu: "Claro que está. Eu creio que o senhor deveria estudar a história geral e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, fez o favor de mostrar a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem nessas histórias de que Deus criou o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os cientistas dizem a respeito disso." "É mesmo?" perguntou o senhor cristão. "E o que dizem os cientistas sobre a Bíblia?" "Bem", respondeu o universitário, "agora eu não posso explicar porque eu estou com pressa, eu vou descer na próxima estação, mas deixe comigo o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio." O velho então cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e retirou um cartão, dando ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, abaixou a cabeça envergonhado e saiu sentindo-se pior do que uma ameba. O cartão dizia: "Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da École Normale de Paris." Isso aconteceu em 1892. Mas hoje, basta você ir a um supermercado e você verá uma infinidade de produtos com a inscrição "produto pasteurizado". Isso significa que ele está puro, que passou pelo processo de purificação desenvolvido por este cientista famoso, Louis Pasteur. Você percebeu como a Bíblia tem sido tremendamente questionada há anos? Como na mídia, principalmente a mídia escrita, tem sempre uma matéria sensacionalista procurando alguma aparente incoerência das Escrituras. Quem está certo? A Bíblia ou os inimigos da Bíblia? Será que a Bíblia está mesmo com a razão? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, a Bíblia está com a razão. No Está Escrito de hoje, você vai ver também como a ciência e a Bíblia têm tudo a ver uma com a outra. Elas estão relacionadas porque elas têm o mesmo autor que é Deus. Aliás, os verdadeiros pais da ciência acreditavam em Deus e na sua palavra. Por exemplo, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Wernher von Braun, isto só para início. A Bíblia sempre foi alvo de ataques e críticas, e eu queria dar um exemplo para você. No livro de Gênesis 11, capítulo 11, verso 3, está escrito o seguinte: "E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram por pedra e o betume de argamassa." Alguns, por exemplo, questionam que história é essa de betume no tempo da Torre de Babel? Isso é um absurdo. Não havia condições de existir betume naquela época. Afinal de contas, havia ou não havia betume após o dilúvio para se construir a Torre de Babel? Quem vai nos ajudar a responder a esta e a outras perguntas aqui no Está Escrito é o Dr. Rodrigo Pereira da Silva, que já participou do Está Escrito outra vez e que, além de teólogo,
tem uma especialização em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é também o responsável pelo Museu Arqueológico Paulo Borck, que fica no UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele também é o autor de 2 livros, Um Desconhecido Galileu e Eles Criam em Deus. A arqueologia, Fernando, tem ajudado a decifrar a história bíblica em muitos detalhes. Eu vou dar apenas um exemplo para você ver. A Bíblia menciona a famosa história da construção da Torre de Babel, que está no livro do Gênesis, todos conhecemos. E ali é dito que os construtores da torre resolveram construir a mesma e disseram: vamos usar tijolos e betume como argamassa. Só ressaltando, a Bíblia usa a expressão betume. Betume como argamassa. A gente sabe que o betume havia naquela época. Contudo, alguns céticos, historiadores céticos, diziam que ninguém usava naquela ocasião o betume como cimento sobre tijolos. E existe alguma evidência disso? Com certeza. Eu trouxe uma aqui no programa de hoje para mostrar para você. Esse aqui é um pedaço de um tijolo de um zigurat. Um zigurat era uma torre-templo dos que há hoje no Iraque e que datam de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Só uma coisinha, como é que você sabe que é 2.000 anos antes de Cristo? Boa pergunta você me fez. Nós podemos saber a datação dos artefatos arqueológicos usando várias técnicas, entre elas a estratigrafia, a seriação. Explicando assim, grosso modo, cada tipo de argila, cada tipo de cerâmica obedece um padrão, uma moda de uma época, como a roupa hoje. Nós estamos usando um tipo de terno, um tipo de calça, de gravata que é condizente com a moda deste tempo. Nos anos 70 havia outra moda. As cerâmicas me ajudam também. E além disso, há outros elementos que eu posso usar como moedas, a numismática e outros utensílios que nós sempre usamos na datação. E esse zigurat traz aqui, nós temos o tijolo queimado ao sol e em cima uma pasta preta que é justamente o betume, funcionando como uma espécie de cimento ou argamassa, o que confirma realmente um detalhe que está no livro do Gênesis sobre a construção da Torre de Babel. Contradizendo os críticos da Bíblia. Você viu só? Ponto para a Bíblia. Mas quando o questionamento não funciona no aspecto científico, vem então os questionamentos teológicos. Por exemplo, no Êxodo quer dizer saída. Então, na saída do povo hebreu do Egito, por 10 vezes aparece a expressão que encontramos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 10, verso 27. Vamos ver o que aconteceu na saída, no Êxodo do povo de Israel. Êxodo 10, 27. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não quis deixar o povo ir. Como nós podemos entender um Deus de amor endurecendo o coração de Faraó? Dá a impressão de que Deus está manipulando as pessoas, interferindo no livre-arbítrio, na liberdade delas. Mas até nisso, a arqueologia nos ajuda a entender melhor o texto bíblico e esclarecer qualquer questionamento. Veja só. O Rodrigo, é o seguinte, eu vi que você trouxe uma série de coisas ali, eu vi um escaravelho, né? O que é aquilo ali? Para que você usa isso aí? O que ele tem de tão especial ali? Bom, deixa-me mostrar então para os nossos telespectadores. O escaravelho, ou o famoso besouro, era muito usado no Egito. Era um amuleto para dar sorte, para servir de proteção e especialmente... Esse aí é de pedra? De pedra. E ele era usado especialmente nos funerais. Esse que eu tenho aqui, notem que ele é de um tamanho gigante, para o tamanho original de um escaravelho, de um besouro, e ele tinha aqui, na sua base, algumas inscrições hieroglíficas que eram orações e encantos mágicos dos sacerdotes egípcios. Qual a ligação disso especificamente com a Bíblia? Esse escaravelho era curiosamente chamado no Egito de o coração de pedra. Quando uma pessoa morria, especialmente se fosse um faraó, um líder religioso ou alguém muito importante, eles colocavam na sua múmia, no lugar do coração que era retirado, um escaravelho de pedra que era o seu coração de pedra. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela ia direto para a presença da deusa Maat, que procedia o juízo final. O coração de carne que todos possuímos era o que denunciava a pessoa diante do julgamento. Quando a deusa Maat perguntava como foi sua vida, o coração de carne denunciava os seus pecados, mas um coração de pedra ficaria calado. Certo. Então, ter um coração duro como pedra era a segurança
de que nada iria lhe acontecer no juízo, independente do tipo de vida que levou nessa terra. Por isso colocavam o coração de pedra. E isso tem uma aplicação bíblica. Sim, a Bíblia fala que Faraó tinha o coração duro como pedra e por isso não atendia à voz do Senhor. Isso é incrível mesmo. Quando se ouve uma explicação assim, as coisas vão ficando cada vez mais claras. E eu me lembrei agora mesmo do texto de Ezequiel, capítulo 36, 26, onde diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O texto é bem claro. Nós já possuímos um coração de pedra. Deus não coloca em nós um coração de pedra. Somos nós mesmos que, no uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, tomamos as nossas decisões, fazemos escolhas e assumimos uma posição de resistência aos apelos de Deus. Ou seja, é exatamente o contrário do que alguns afirmam. Deus não endurece o coração de ninguém. Viu só como a ciência e a Bíblia não são oponentes? Uma ajuda a entender a outra. Agora vamos ver como a arqueologia, que é uma ciência, nos ajuda a entender até alguns detalhes sobre o caráter de alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, encontramos em Gênesis 31, 19, e eu quero convidar você a ler, Gênesis capítulo 31, verso 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E agora Labão sai atrás da sua filha Raquel para reaver os ídolos. Raquel era a esposa de Jacó. A questão é a seguinte: Raquel era idólatra? Uma adoradora de ídolos? Por que Labão queria tanto aqueles ídolos que Raquel levou? Eu tenho uma cópia de um tablete aqui, semelhante aos que foram encontrados na cidade de Tel Mardik, que ficaria na Síria. E em Tel Mardik há recibos como este, datados do período de Abraão, e esse tablete, como recibo, nos mostra um costume curioso da época. Quando alguém comprava uma terra na mão de outra pessoa, ganhava como recibo de propriedade, como certificado ou escritura, um ídolo, uma pequena estátua. Quando Eles você compravam tinha uma terra e a pessoa que vendeu lhe dava uma estátua, um ídolo. Você, de posse daquela estátua, era o dono. Era quase a escritura da Quase a escritura da época. E curioso, então, que se você tivesse os seus ídolos roubados, a pessoa que tomava posse dos ídolos, assim se tornaria também dono das suas terras. Certo. É isso que está escrito nesse tablete. Curioso que a Bíblia conta que quando Jacó veio da casa de Labão, o seu sogro, Raquel roubou do pai os ídolos. E Labão, por sua vez, foi correndo atrás para tentar reaver os ídolos ou as estátuas. Lendo a Bíblia assim, de modo apressado, temos a impressão de que ela fez isso por motivação religiosa. Mas agora nós sabemos por esses tabletes que a motivação de Raquel não era religiosa, mas econômica. Ela queria fazer de Jacó o dono das terras do seu pai Labão. Viu só que maravilha quando nós unimos ciência e Bíblia? Eu volto a repetir, a ciência não pode ser inimiga da Bíblia. Ambas têm o mesmo autor, que é o próprio Deus. A Bíblia é a verdadeira e única fonte de sabedoria. Aliás, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É por essa razão que mais um ponto para a Bíblia. Bom, nós falamos bastante aqui a respeito de Faraó, de tempos antigos. Vamos ir um pouquinho mais para perto. Da época de Jesus, o que você tem assim de interessante para nos apresentar? Nós temos, por exemplo, vários vasos de barro como esse que eram usados para guardar perfume. Você nota que era pequeno. Isso explica, ele é pequenininho porque os bons perfumes são nos pequenos frascos. E isso já vem desde a época de Cristo. Aliás, me recordo agora que Maria Madalena, certa vez, ungiu os pés do Salvador com um perfume. E era um perfume muito caro.
Possivelmente o vaso que Maria Madalena usou não era grande, mas era pequeno como este. Ele está quebrado, esse aqui evidentemente, esse é original, data de 2000 anos. Esse não é réplica. Esse não é réplica. E aqui a sua ponta era fechado como se fosse uma ampola. A pessoa quebrava e derramava o perfume. E esses perfumes só poderiam ser comprados com o dinheiro. Essa moeda na época, é também moeda original da época de Cristo, é um denário que traz o rosto de Augusto César. Tem alguma citação que você gostaria de fazer da Bíblia de denário? Sim, Jesus fala, por exemplo, numa das certas ocasiões que lhe perguntaram se era correto dar tributo a César, ele tomou um denário em suas mãos, uma moeda como essa, e apontando falou de quem é o rosto que está aqui. E você note que aqui realmente há o rosto do imperador. Todos responderam de César. Então vem a famosa frase de Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Além dessa, há outras moedas. Por exemplo... A mais antiga que você essa tem. aqui, e é curiosamente a mais antiga. Ela é de Herodes, o Grande. Essa moedinha que nós temos aqui na mão data da época em que Jesus nasceu. Também aquele Herodes original, aquele Herodes que mandou matar as crianças em Belém, durante aquela carnificina terrível que é narrada nos evangelhos, mandou cunhar esta moeda. Curioso, ele era um assassino. Porém, a despeito disso, a sua religiosidade não permitia fazer uma moeda com seu próprio rosto, com medo de quebrar o mandamento que proibia a idolatria e a fabricação de imagens de escultura. Religioso por um lado, assassino por outro. Maravilha. E aquela última lá, para terminar? Bom, essa aqui que nós temos é uma dracma de prata. Judas ganhou 30 moedas dessa para trair o Salvador. Curioso que essa dracma de prata, ou 30 delas, representaria um valor hoje que não seria suficiente para comprar nem uma motocicleta usada. Foi justamente isso que custou a traição do Filho de Deus, do Salvador da humanidade. Rodrigo, então muito obrigado por estar aqui, por participar do programa Está Escrito, trazer esses artefatos e que Deus possa continuar abençoando você no seu trabalho. Isaac Newton amava estudar a Bíblia e aprendeu por conta própria a ler a Bíblia nos originais grego e hebraico. Ao ler o livro de um profeta do Velho Testamento chamado Naum, lá no capítulo 2, verso 4, leu o seguinte: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes nas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Aí o cientista Isaac Newton entendeu que, dentro de algum tempo, seriam desenvolvidos meios de transportes que ainda nem em sonho daria para imaginar no tempo dele. Carros que andariam a mais de 80 km por hora. Voltaire, um cientista, como alguns desligados da verdadeira fonte de sabedoria, que é Deus, e também um inimigo da Bíblia, escreveu o seguinte: vejam vocês a que ponto pode chegar o cérebro desse homem que descobriu a gravidade e nos fez maravilhas admiráveis. Ao ficar velho e caduco, Newton começou a estudar este livro que se chama Sagrada Escritura. E para mostrar fé no absurdo desse livro, Newton afirma que devemos acreditar que o conhecimento humano aumentará a tal ponto que seremos capazes de viajar a 80 km por hora. Isso é ridículo. Se Voltaire estivesse vivo hoje, ele estaria vendo quem fez um papel ridículo. O tempo se encarregou de mostrar que a Bíblia está com a razão. Só na Bíblia encontramos os melhores conselhos para a nossa vida. Só na palavra de Deus encontramos as respostas verdadeiras. É na Bíblia que nós descobrimos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Veja só o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 3, no verso 8. Leia junto comigo. Hebreus, capítulo 3, verso 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quem endurece o coração não é Deus, somos nós mesmos, quando nos recusamos a atender ao chamado e ao convite de Deus. Foi isso que aconteceu com Faraó.
Ele resistiu à influência de Deus através de Moisés. Foi ele mesmo que endureceu o seu próprio coração. Preste atenção, para você entender melhor. O sol está brilhando. É um dia de muito calor. O que acontece com o barro que fica exposto ao sol? Ele endurece. Assim são feitos os tijolos, as telhas. Porém, o que acontece com a cera ou com a manteiga? Se forem expostas ao sol também, o mesmo sol que endurece o barro, ao contrário do barro, elas amolecem. Você percebeu? É o mesmo sol. Eu não posso culpar, responsabilizar o sol por ter amolecido a cera e ter endurecido o barro. O problema não é o sol, mas os elementos que foram colocados diante do sol. Assim também, o problema não está com Deus, mas sim com as pessoas que reagem de maneiras diferentes diante do mesmo Espírito Santo enviado por Deus. Ou aceitando a influência do Espírito Santo, ou resistindo a essa mesma influência. E você? Você tem ouvido Deus falar com você através da Bíblia? Pois lembre-se disto. Deus é o Pai da ciência, o Criador da ciência. Lembre-se disso quando você lê algumas revistas chamadas científicas, que não são da ciência verdadeira que provém de Deus e que afirmam que você veio de uma explosão cósmica. E olhe para Deus, o Criador da ciência. Obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Vida ao meu coração, por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Pois a palavra é luz e a palavra ensina a direção. Quem estiver sozinho pode andar seguro em meio à escuridão. Quem estiver perdido encontrará a salvação. Quem se sentir culpado achará ali perdão. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração.
palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho, nos conduzindo de volta para a casa do Pai. Você gostaria de ser guiado por essa luz? Eu quero convidar você para uma oração. Vamos orar a Deus pedindo a Ele disposição para abrirmos a sua palavra, discernimento para entendermos o que Ele quer nos dizer e forças para seguirmos aquilo que Ele nos indica. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Ela é o pão que alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho aqui nesse mundo tenebroso. É a bússola que indica-nos aonde ir. Por isso, dá-nos cada dia mais vontade de ouvir a Tua voz, através do estudo da Tua palavra. E que o Teu Espírito, Senhor, abra a nossa mente para entendermos qual é o Teu querer e nos ensine a fazer a Tua vontade. Te pedimos tudo no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Infelizmente chegou o momento de nós dizermos: até o próximo programa está escrito. Mas lembre-se sempre que é na palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, verso 4, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei